Abramos nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, onde nós lemos assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Preste atenção nessa orientação de Noemi. Boaz vai te orientar o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés de Boaz e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E eu quero falar algumas virtudes dessa mulher virtuosa, mas dentro desse tema, transformando crises em oportunidades. Você pode ler esse tema? Vamos, 1, 2, 3. Transformando crises em oportunidades. Tome o seu assento e eu quero a sua atenção. Olha aqui. O livro de Ruth tem só 4 capítulos, mas ele é extremamente atual. Ruth é muito importante, porque Ruth trata de crise. E qual geração que nunca teve crise? Quem não passa por crise? Quem não tem problema? Quando você for ler Ruth, você vai ver crise financeira. Por que a família de Noemi vai para Moabe? Falta de grana, quebradeira, seca, falindo todo mundo. Crise de migração, porque a família de Noemi, a exemplo do que a gente está vendo na África, na Ucrânia, que o povo está imigrando de um país para outro, o livro de Ruth fala de imigração. É uma crise que levava o povo a sair do seu país para ir para outro país. É um livro que fala de crise de saúde, morte, morre um, morre o outro, e é um livro que vem falar de crise na família, porque a família se desfaz. É um livro que fala da crise da viuvez, da fome, do desemprego, porque quando volta, Ruth tem que sair coletando comidas como se fosse mendigos lá, porque não tinha uma estrutura financeira melhor. Então, irmãs, esse livro aqui, ele é um livro de crise
crise de tristeza, de amargura. Lembra lá quando Noemi fala assim: muda o meu nome, me chama de Mara. Mara significa amarga. Então ela estava ansiosa, depressiva. Ela não estava feliz com o momento que ela estava vivendo. Então esse livro, ele é muito atual, ele é importante. A mensagem dele é para mim, é para você. Você que é líder, você que está acompanhando aí essa palavra, tem aqui uma história interessante, porque mesmo em meio a tantas crises, a tantos problemas, que talvez nós não tenhamos vivido tantos problemas como Ruth e Noemi viveram. Olha lá, perder marido, perder filho, ter que mudar para outro país, ter que voltar falida do outro país. Ruth fala de falência, acabou tudo o que tinha, não é? Mas mesmo nesse cenário, a gente vai ver aqui que Deus trabalha na vida dessas mulheres e transforma a trajetória delas de crise, de derrota, em vitórias. Elas pegam aquilo que era caos e transforma em oportunidades. Eu acho interessante, eu já ouvi isso numa palestra, não sei ler, não falo e nem se entendo japonês. Mas alguém já disse numa palestra que eu vi que a palavra crise em japonês tem dentro dela o significado de oportunidade. Crise é composta da palavra ameaça e oportunidade. Porque a crise vem, para uns é ameaça de destruição, mas outros veem a crise e vão para cima. E transformam a crise em oportunidade para galgarem postos, vitórias e conquistas. Então, quando eu estava aqui buscando uma palavra para trazer para as irmãs, eu disse, gente, transformando crises em oportunidades. Porque a história dessa menina chamada Ruth, que tem 4 capítulos apenas, lá nos dias dos juízes. Você vai ver no versículo 1 do capítulo 1 que essa história aconteceu lá nos dias de juízes. Por isso que está antes do livro de Reis. Ruth, 4 capítulos, está depois de juízes. Agora, quando você for procurar os Ruth, você não vai esquecer mais nunca, porque foi nos dias dos juízes, antes do rei Saul, antes do rei Davi. Então foi lá atrás, depois dos patriarcas, vieram os juízes, e foi nos dias dos juízes que aconteceu todo esse problema. E essa Ruth, que não era judia, não era povo de Deus, era moabita, ela vem para Israel numa crise terrível, a gente vai falar algumas coisas aqui, e transforma essa crise numa oportunidade de vitória tão grande, que ela se torna bisavó do rei Davi. E como se não bastasse, aquela mulher derrotada, falida, aquela jovem viúva, porque ela era recém-casada quando o maridão morreu, está na genealogia de ninguém menos do que Jesus Cristo. Olha como é que Deus muda, olha o que Deus faz com um retrato caótico, com a situação de derrota, e Deus pega aquilo e transforma numa verdadeira vitória. Eu não quero ater a dados históricos, eu vou sintetizar muito rapidamente, depois você vai ler, pesquisa no livro e você vai entender. Mas o livro de Ruth, basicamente, ele conta a história dessa mulher, e por isso o livro tem o nome dela. Alguns dizem que provavelmente foi Samuel que escreveu esse livro, porque Samuel vem logo em seguida, né? É o próximo livro depois de Ruth, mas não se sabe ao certo. E esse livro, ele conta a história dessa mulher chamada Ruth, mas antes de Ruth entrar no circuito, era um homem chamado Elimeleque. Ele era de Belém, Efrata. E Belém, Efrata, é lá da tribo de Judá, por isso eles são ancestrais de Davi. Então Elimeleque, que era um belemita, casa com Noemi, ele tem dois filhos, e de repente vem uma crise de fome muito grande, falta geral de comida. Irmãos, é terrível, né? Já imaginou você ter dinheiro e não ter o que comprar?
Nesses dias aí de pandemia, a gente viveu um pouquinho isso, né? Olha, só pode comprar um por família, um por pessoa. Misericórdia. E Elimeleque, que era um camarada assim de iniciativa, juntamente com Malom, Quilion, Noemi, que era sua esposa e filhos, ele diz, gente, aqui não está com nada não. Vamos mudar de Belém para Moabe, porque lá está melhor do que aqui. E aqui tem uma ironia, porque a palavra Betlehem significa casa de pão. Beit casa, lehem pão, casa de pão. Então não tinha pão na casa de pão, não tinha pão na padaria. Isso aqui é um retrato da igreja que não tem palavra, que não tem Bíblia, que não tem ensino. Não fica ninguém curado. Mas aqui Elimeleque, ele pega a família então e ele vai para Moabe. E lá está tudo bem, a Bíblia diz que eles ficaram 10 anos lá. Os filhos casam, está indo bem, de repente Elimeleque morre. De repente os filhos morrem, Malom e Quilion. E agora estão 3 mulheres viúvas, a sogra e as 2 noras. E a vida vai, aquela dificuldade, mas como é que faz? Imagina, naquela época as mulheres, não é? Era tudo homem que concentrava, a dificuldade vem, de repente chega uma notícia, olha, aquela escassez de Belém passou, agora lá está regularizado, está legal. Noemi fala, vocês querem saber de uma? Eu vou voltar, vocês ficam aqui, vocês estão em casa, mas eu estou muito triste, eu sou amarga, o problema é comigo, não está legal, e vocês fiquem aqui. Ofra, que era, Orfa, que era uma das noras de Noemi, chora muito, mas fala, tá bem minha sogra, vai com Deus, né? E de repente chega Ruth, Noemi fala, olha, a tua concunhada está ficando, Deus te abençoe. Ela fala, não, eu irei com a senhora, minha sogra. E aqui é interessante, porque a gente tende a entender que é porque Ruth, ela amava demais Noemi, e é verdade, ela amava demais a sogra, mas não é só por isso, é porque Ruth converteu de Quemos, que era o deus dos moabitas, para Jeová. Ela diz, o seu Deus é o meu Deus. E eu acredito que nesse processo de conversão dela, de alguma maneira a família dela recusou-a. E ela estava agora, ou eu deixo Jeová e volto para os pagãos, Quemos, os deuses dos moabitas, ou eu continuo com Deus. Agora, para eu continuar com Deus, eu tenho que voltar com ela para a terra do povo que adora Deus. Eu tenho que ir para Israel, para Belém, para a casa do pão. E ela diz, eu não te deixo. Ela volta para Israel, para Belém, e aí tem toda a narrativa, a história, e ela casa com um homem chamado Boaz. Depois vocês vão ler o livro, e tem filhos, neto, bisneto, tataraneto foi o rei Davi, e foi uma mulher de vitória, de sucesso, de triunfo, que transformou crises, eu pus no plural, porque Ruth não viveu uma crise, ela não teve um problema, ela teve vários, diversos problemas, mas ela pegou tudo isso com perseverança e transformou em oportunidade, e aproveitou a oportunidade e escreveu seu nome na história. Uma mulher que não era judia, uma pagã, entra com livro na Bíblia com o seu próprio nome. Imagine isso. Eu acredito que nós temos muito que aprender com a trajetória de sucesso dessa menina. Vamos lá, vem comigo, vamos ver algumas virtudes, qualidades, para a gente aprender, porque quem passa por crise aí? Quem tem crise na vida aí? Quem não tem, né? Quem não tem crise não tem oportunidade, não tem vitória, sem luta não tem vitória, então nós passamos por crise. Primeiro, essa mulher, Ruth, era uma menina amigável. Ruth tinha amizade. Ela valorizava relacionamento. E isso é tão forte na vida dela,
Porque a palavra Ruth, em hebraico, significa amizade, companhia, vizinha, amiga. Gente, não é por acaso que o Espírito Santo pega essa mulher com esse nome e traz para um livro na Bíblia que tem esse significado. O nome Ruth significa amizade. E quando a gente vê a amizade que essa Ruth teve com a sogra dela, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando Ruth fala, você vai ficar e não vai me acompanhar, ela vira para a sogra e fala assim, não insista para que eu fique, porque onde tu fores, irei eu, onde pousares, eu pousarei, o que você fizer, eu farei, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e eu não te largo. Olha que coisa, irmãs, coisa importante na nossa vida, é a gente aprender a valorizar a amizade. A amiga, o amigo, é aquele que quando todo mundo vira as costas e ninguém mais está nem aí para você, porque você não dá mais lucro, porque você não faz mais nada, ele aparece e fala, estou aqui, conta comigo. Agora a gente não é amigo assim por nada, a amizade é cultivada. Amizade é uma planta que a gente rega, que a gente aduba, que a gente cultiva, que a gente demonstra, que a gente sinaliza. Ninguém é amigo por acaso. Ei, fui com a sua cara, sou seu amigo. Não é isso. É relacionamento verdadeiro. E a primeira grande lição que nós temos aqui é que nós precisamos aprender com essa mulher a ter amigas, as irmãs, a ter amigos, amigos de oração, amigos de lágrimas, amigos de desabafo, pessoa que você sente bem. Tem gente que a gente tem que ficar assim, escolhendo as palavras, você não pode rir do jeito que você ri, você não pode ser você, porque a pessoa não é. Agora com amiga, com amigo, você não está nem aí, você fala, você gesticula, você é você. E não existem amizades perfeitas, porque se existisse, você não poderia ser amigo dela, você não é perfeita. A força da amizade está em perdoar as falhas, em atropelar os erros, em perdoar aquilo que a pessoa fez. E nós, como líderes, precisamos ser amigos dos nossos liderados, superar os defeitos e as deficiências. Não existe líder que não seja amigo de verdade. Existe chefe. Chefe manda, militar, estou ordenando. Agora o líder é aquele que as pessoas decidem segui-lo e só segue quem é amigo. Aquele livro Monge Executivo, né? Não sei se vocês já leram, mas o executivo vai lá para aprender, ele entende que o líder é aquele que serve. Para ser amigo, eu tenho que fazer o bem para as pessoas. Não é porque eu sou pastor que você tem que ser minha amiga, meu amigo. Não é porque eu sou coronel que o soldado tem que ser meu amigo. Pode até ser, por interesse. Agora, o amigo de verdade, ele é cultivado, ele é construído. E a primeira lição que está aqui, obviamente estampado nesse livro, é o significado e as obras de Ruth. Amiga. Você tem amigas? Você é amigável? Você tem para quem ligar e abrir o coração? Você tem alguém que fala, onde você estiver precisando de mim, conta comigo. Porque eu conto com você. Pegar na mão, olhar nos olhos, falar assim, eu te amo, você é minha amiga. Foi isso que essa menina fez. E lá em Provérbios 18, 24, a Bíblia diz assim, há amigo mais chegado do que um irmão. E é verdade, não é? Tem gente que é mais próximo da gente do que um irmão de sangue. Há amigo mais chegado do que o irmão. E em Provérbios 17, 17, a Bíblia diz assim, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão.
Aqui ele está dizendo o seguinte: é aquele amigo que eu escolho para ser meu irmão. O amigo é o irmão que nós escolhemos, não é porque tem o mesmo sangue. Então eu quero chamar você, irmã, a edificar o seu ciclo de amigos, a construir um rol de amizades. Aprendemos com Ruth que para sair das adversidades e triunfar sobre as crises, não faremos isso sozinhos. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher aqui: resiliência, capacidade de lidar com o fracasso. Ruth foi uma mulher que soube lidar com o passado. E eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe, preste atenção. Olha aqui, qual que era o povo de Ruth? Ruth era de onde? O país dela? E de onde vem Moabe na Bíblia? Os moabitas eram parentes dos judeus. Quando Ló foge de Sodoma e a esposa dele, que não era nada espiritual, vira para trás, porque tudo está ficando para trás, irmã, não apega em nada aqui não, porque senão no arrebatamento você vai querer olhar para trás e vai voltar, vai virar estátua. Então não apega em nada. A mulher de Ló vira, minhas plantinhas, meu jardim, minhas joias, estátua de sal. Aí Ló foi fugindo daquela destruição apocalíptica com 2 filhas. Olha a encrenca. Foge lá, uma caverna, para lá escondido. A irmã mais velha olha para a mais nova e fala: "Oh, vida miserável a nossa, não teremos herdeiros, porque agora a gente vai cuidar do papai. Os nossos maridos ficaram lá em Sodoma e morreram queimados, não vamos dar descendência." Aí tiveram a ideia: vamos embriagar o papai e fazer sexo com ele e engravidar dele. Vamos embora. Chegaram vinho, cachaça no velho Ló, e quando ele estava lá grogue, falando coisa com coisa, a mais velha, tchuf, no dia fértil engravidou. Chegou o dia da mais nova, tchuf, engravidou. E quais eram os nomes dos filhos delas? Amon e Moabe. O povo moabita é fruto de incesto, que a Bíblia condena. A história, a maldição hereditária na vida de Ruth é terrível. Seria como você chegar num lugar e alguém perguntar: quem que é a sua família? Você falar, o povo fala: misericórdia, esse povo aí não paga ninguém, uma família de assassino, um povo incestuoso. Então a origem dos moabitas é maligna, é rebelde. E eles vão lá e se tornam os moabitas. Então Ruth trazia isso na história. Mas como se não bastasse esse passado remoto, lá na origem do povo, ela foi uma menina que casou e o marido morreu. Nem teve lua de mel direito, ficou viúva. Olha que tristeza, não é? E que decepção. Se eu ficar em Moabe, a minha família me rejeita, porque agora eu sou crente. Olha que situação. Irmãs, tem muita gente sepultada no passado. Escute o que eu vou te dizer aqui. Tem muita gente marcada por um problema que teve na infância, na adolescência, por um divórcio, por alguma dificuldade que teve na família, ou que teve com ela mesma, e tem muitos ministérios anulados, porque a pessoa não progride, ela não prospera, ela não vai além. Sempre ela tem que voltar lá naquele ponto de Ló, com as filhas, quando o marido morreu. Tem gente que morre junto com o defunto. Só faltou enterrar. Eu abortei meu filho, acabou a vida. O meu marido morreu, acabou. Não acabou. Acabou de quem partiu. Quem está vivo tem vida. E Ruth, você acha que ela ficou, é maldição do meu ancestral Ló, Deus está pesando a mão porque matou meu marido? Que nada. Ela tinha resiliência. Olha que maravilha. Resiliência é uma qualidade da física, que é como você pegar um elástico e puxar. Quando você solta, ele volta a ser o que era. Mas se você pegar um plástico,
Você estica o plástico, solta, ele fica esticado. Ruth, ela tinha resiliência. A vida feriu, a vida machucou, a vida trouxe dores, decepções e tristezas, mas ela se refazia em Deus. Amém, irmã? Então vamos pegar essas crises com o filho, com a família, com a história, alguma coisa que aconteceu e largar no passado e olhar a vida daqui para frente, amém? Não sepulte a sua vida no passado. Ruth era esse tipo de mulher aqui que tinha resiliência. Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás fica, eu sigo olhando para as que estão diante de mim. Fala para sua irmã, irmã, olha para frente. Para de lamentar o seu passado. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha aqui. O choro pode durar uma noite. Mas quando amanhece, o Espírito Santo está lá enxugando as lágrimas. Vai mudar, não importa o que você viveu na sua vida. Então aprenda a lidar com o passado, viva a vida. Porque o nosso Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Terceira lição, isso aqui é importante. O cuidado feminino. Ruth não era uma mulher relaxada, bagunçada, de qualquer jeito. É verdade que o cuidado cabe bem para qualquer um, para o homem, para a mulher. Mas quando Noemi, e é interessante que Noemi está sempre dando as dicas para ela, né? Mas ela era inteligente, a gente vai ver isso daqui. Noemi disse, olha, vai ter uma festa lá da colheita, Boaz vai estar lá e ele vai comer, beber, não deixa ele te ver antes não, deixa ele beber primeiro. É isso que a Bíblia está falando, é isso. E aí quando ele for deitar já alegre, aí você vai operacionalizar o nosso plano. Só que tem um detalhe, não vá de qualquer jeito. Deus nos livre de uma mulher que anda de qualquer jeito. Olha o conselho de Noemi para ela. Toma um banho agora. Ninguém merece. Toma um banho, passa um perfume, pegue a sua melhor roupa, faz a unha, pinta o cabelo, faz uma escova, puxa uma chapinha, enche o pulmão de ar, puxa a barriga e vai. É autoestima, irmãs. Nós espiritualizamos coisas que a Bíblia escreve exatamente como é. A vida sofrida dessa menina era para ela fazer uma rodeira aqui, atravessar um palito aqui e sair de qualquer jeito. Mas o sofrimento não tirou a essência feminina de Ruth. Deus colocou isso em vocês. Isso não pode ser perdido. Isso não pode ser largado. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês entenderem. É verdade que nós estamos falando de uma mulher que teme a Deus. Porque a Bíblia diz que enganosa é a graça, vã a formosura. Mas a mulher que teme a Deus é louvada. Nós estamos falando de uma mulher que teme a Deus. Nós estávamos um tempo desse numa reunião de família. E a minha mãe, que tem mais de 70 anos de idade, que perdeu a mãe dela quando tinha 7 aninhos de idade, foi criada com madrasta, socando arroz na mão de pilão, fazendo almoço para levar na roça 10 horas da manhã. Uma menina que casou com 13 e teve o meu irmão com 14 anos. Porque assim, para sair, para viver, já fazia tudo em casa, mãe de 6 filhos. Esse dia, numa reunião de família, ela deu uma pausa e falou assim, eu quero dar uma palavra para as meninas. Só as meninas da família estavam lá. Eu falei, ai, tampar o ouvido, né, minha mãe? Fala com todo mundo aí. Não, vocês podem ouvir, mas essa é para as minhas herdeiras. Filhas, noras, netas. Escuta o que a vovó vai falar.
Um dia desse eu estava assim, amanheci ruim, olhei no espelho, parece que estava tudo feio, a tinta do cabelo já estava acabando, e eu estava triste. Falei, não vou arrumar não. Ajuntei ali, peguei o carro, falei, esse carro meu está precisando trocar, esse carrinho está velho demais. Ia fazer um depósito, mas já era pouquinho dinheiro demais, e tudo ruim demais. Aí ela diz que chega na fila do banco para depositar, vem uma senhora que ela olha e fala, essa deve ter uns 60, mancando uma perna, outra ela tem 75 anos, com aquele cabelo tudo, e ela foi sentindo mal de ver aquele povo aposentado lá no banco e tal, e aquele trem foi mexendo com ela foi lá no dinheirinho para depositar, falou assim, eu já vou tirar o da tinta, eu já vou tirar o do perfume, Deus me livre de andar desse jeito. Aí ela virou para as meninas e falou assim, se cuidem minhas filhas. Essa, nem precisava lá em casa, não é? Mas é a beleza do cuidado feminino, e não importa a idade, é a autoestima elevada, é o autocuidado. Isso aqui é importante, porque Ruth, ela vem nos dar exatamente essa lição, que isso aqui é a vida da mulher, é a beleza de uma flor. Imagina uma florzinha murcha, é jogar fora. Então não perca o seu brilho de mulher, foi Deus que colocou isso em você. Se você é alta, baixa, né, negra, loura, branca, não interessa. Aos olhos do Pai, Ele te fez assim, você é linda. Qual que é o critério de beleza? E não é? É aquele que Deus te fez. Olha para essa mulher aí do seu lado e vê se ela não é linda de viver. Olha aí. É ou não é? Fala a verdade. E se tem gente aí que parou de se cuidar, se cuide, porque você é líder. Muito tempo nós misturamos espiritualidade com relaxo. Esse cabelão, sabe, misericórdia, mas nem falar aqui para não pecar. Não é? O que é aquilo, irmãs? Não tem nada, Deus, não é isso que a Bíblia nos ensina, não. Quarta lição, para a gente vencer crise. Amém, irmãs? Obediência. Nem todas essas virtudes eram natas de Ruth, mas ela era uma mulher obediente. O que Noemi orientava, ela falava. Nós vimos aqui no versículo 5, que Noemi vira para ela e fala assim, olha, você vai fazer isso e isso. E ela fala assim, sim, eu farei. E logo no versículo 6 diz assim, e Ruth fez de acordo com o que Noemi tinha ordenado. Irmãs, obediência é uma característica do homem e da mulher que Deus abençoa. Precisamos obedecer a Deus, obedecer às nossas lideranças no Senhor. A obediência é fundamental. Nós vivemos numa época em que cada um quer fazer aquilo que ele quer fazer. É uma rebeldia generalizada. Ninguém obedece, ninguém cumpre aí os acordos, né? Talvez a líder prepare aí um desafio, um trabalho, mas ninguém quer fazer isso. Eu me lembro de um simpósio de pastores, e o saudoso pastor Moisés, quem lembra do pastor Moisés Nonato? Além de mim e da Simone. Tem mais alguém? Olha, Natalinha, olha aí, né? Um grande homem de Deus. Eu amo muito, né? Partiu para a eternidade, mas está lá, não desapareceu. Eu amo o pastor Moisés. E um dia nós estávamos num simpósio, ele velhinho, com a cabeça toda branca. E ele disse assim, pastor Benjamin, eu tenho pena de vocês que são pastores mais jovens. Eu achei aquilo estranho, né? E eu perguntei assim, por que pastor Moisés Nonato? Ele disse, hoje em dia o povo não obedece a gente mais não. A gente prega, fala lá, irmão, mas o povo faz o que quer. E aquela palavra do pastor Moisés, ela ficou grudada no meu coração. Eu falei, Senhor, não faz isso no rebanho em Trindade não, né? Que a gente seja um rebanho obediente a Deus, à palavra de Deus, obediente à liderança, que a gente tenha capacidade de sacrificar os nossos interesses. Porque quando Noemi fala aqui com Ruth, ela fala, eu vou fazer isso que a senhora está me dizendo. E o versículo 6, então Ruth foi lá e fez de acordo com o que Noemi ordenara. A obediência.
um coração humilde, ensinável, capaz de compreender isso daqui. Nós devemos sim, irmãs, obediência à nossa liderança, não é? Deus gosta de gente obediente. E às vezes obedecer quando está tudo de acordo com o que a gente quer, é tranquilo, né? Quero ver obedecer quando não é aquilo que eu gostaria que fosse. Mas essa menina era uma menina obediente. E Deus gosta de quem é obediente. Amém, irmãs? Caminhando aqui para finalizar, era uma mulher humilde. Nós percebemos a humildade na vida dela de muitas maneiras. Acompanhando a sogra, quando ia colher espigas lá na lavoura. Como que era isso, irmãos? Irmãs, os colheitadores, né, os colhedores colhiam, e aquelas espigas que caíam e ficavam para trás, a lei mandava largar para os indigentes, para os pobres. E lá estava Ruth no meio do sem teto, sem casa, sem comida, sem nada. Minha sogra, a senhora já está idosa, fica em casa, eu vou arrumar algo para nós colhermos, comermos. Então ela era trabalhadora, mas de uma humildade extraordinária. Isso aqui é muito claro. E tem algo aqui interessante que a gente precisa falar. Abre aí no capítulo 2. Abre aí no capítulo 2, versículo 5. Há uma máxima que diz que o homem é um guerreiro, a mulher é um radar. E se tem algo que uma mulher sabe, é quando alguém olha para ela diferente, ou então está querendo alguma coisa. Sim ou não, irmãs? É verdade ou não? Quando o sujeitão ali, o jeito de falar, de mudar a voz, de olhar, fala, opa, tem treta aí. Você acha que Ruth era boba? Não era não. Olha aí no capítulo 2, versículo 5. Eu quero ler aqui alguns versículos com você. Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? Quando Boaz viu Ruth, essa moça colhendo espigas aí atrás, ele foi lá no gerente dele e perguntou, quem é essa moça? O servo respondeu, essa moça é a moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu que deixasse recolher espigas, ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Preste atenção, os ceifeiros passavam, o que ficava para trás ela pegava. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou, chefe, um pouco para descansar no abrigo. Pensa numa menina trabalhadeira. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth, ele já largou o gerente dele e foi falar com ela. Preste atenção. Escuta, minha filha. Filha, você não precisa ir colher em outro campo. Presta atenção aí, irmã. Nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo, onde forem colher, vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos, para que não toquem você, eles vão te proteger. Quando você ficar com sede, não precisa ir lá buscar água na fonte, não. Vá até as vasilhas, beba da água que os meus servos tiraram. Lá no versículo 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha cá, coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, largou aquela galera lá do fundão que pegava o resto, e já estava junto com os coletores de grãos. E aí olha aqui, Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe as espigas até no meio do feixe, até as espigas que você escolheram. Não sejam rudes com ela,
Não fala feio com ela, não. Está entendendo, irmãs? Olha só. Tire também algumas espigas e deixe cair na linha que ela vier, para que ela apanhe. E outra coisa, não repreenda Ruth. Será que tem mistério aqui? Sim ou não? Esse zelo, vamos comer amendoim torrado aqui comigo e tal. Agora eu chamo a atenção aqui, irmãs, porque quando Noemi dá ordem para Ruth e ela vai, e ela fala com Boaz, olha o versículo 9 do capítulo 3. Já estamos caminhando para o final. Boaz acorda de noite e pergunta: quem é você? Ela fala: sou a sua serva. Qualquer mulher soberba, vaidosa, eu sou Ruth. Ia falar outra coisa. Ela fala: sou Ruth, a sua serva. Sou Ruth, aquela que está aqui como escrava. A sua serva. Olha o espírito de humildade dessa mulher. Irmã, se tem algo que nós precisamos aprender na Bíblia, é humildade. Porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Quem quer ser alvo da graça de Deus tem que ter humildade. A palavra do Senhor diz que na frente da honra, e quem não quer honra? Todos nós queremos, mas na frente da honra vai a humildade. Então eu só encontro com a honra quando eu abraço a humildade. Para vencermos crises, para nós fazermos tudo que Deus quer nesta obra aqui em Trindade, a de Campinas Trindade, nós precisamos vestir a capa da humildade e servir as pessoas como servos e não como senhores delas. Atender, abençoar. Deus resiste o soberbo, o orgulhoso. Jesus, ele não veio como chefe, mandão, ele veio como servo. Agostinho tem uma frase interessante, eu não sei se eu vou me lembrar dela aqui, mas Agostinho dizia o seguinte: o orgulho fez anjos virarem demônios, a humildade faz pessoas virarem santas. Olha isso. O orgulho fez anjos virarem demônios, e a humildade faz gente virar santa. Amém, irmãs? Então vamos buscar humildade, fazer a obra de Deus, desprendermos da nossa vaidade. E eu encerro em último ponto, falando da iniciativa dessa mulher. Ruth era uma mulher de iniciativa. Ruth não era uma mulher pacata, parada, céu, ouvida, não vou fazer nada. Não, ela ia para cima, ela criava oportunidades. E tem algo aqui interessante que eu chamo a atenção das irmãs, que é a gente entender que Noemi fala para Ruth assim, lá no versículo 4. Você vai entrar, deitar, não fale nada. Boaz vai te falar o que você vai fazer. Só que lá no versículo 9, volta para o versículo 9 aí de novo. Quando Boaz pergunta para ela, quem é você? Ela fala o nome dela, mas ela não fica só no nome dela. Olha a última frase que ela fala aí. Estenda a sua capa sobre esta tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Eu pergunto para as irmãs, o que é lançar a capa? Um homem lançar a capa sobre uma mulher. O que é isso? Leia por favor aí, pastor Leandro, Ezequiel 16, versículo 8, por favor. Ezequiel 16, versículo 8, que nós vamos entender o que Ruth fez. Noemi disse assim, ele vai falar o que você vai fazer. Aqui ela desobedeceu. Ela falou o que ele tinha que fazer. O que significa lançar a capa? Ezequiel 16, 8.
Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que o teu tempo era o tempo do amor, e estendi a minha saia sobre ti, e cobri a tua nudez. Sim, eu jurei a ti e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Atenção, aqui fala saia, né? A versão do pastor fala saia, mas é manto. Deus falando como homem para Israel. Eu passei por você, você estava na idade do amor, mulher pronta para casar, então eu joguei o meu manto sobre você, eu fiz você ser minha. Jogar o manto é pedir em casamento. Foi Ruth que pediu Boaz em casamento. Para frente ela, né? Mas quantas oportunidades nós não perdemos, falta de iniciativa. Tem irmã aqui que eu acho que foi ela que falou com o maridão. E aí, parceiro, vamos ou não vamos? Filhas de Ruth. Foi Ruth que teve a iniciativa. Olha, eu sou Ruth, a tua serva. Agora tem um detalhe. Joga o teu manto sobre mim, vai. Você já cuida tão bem de mim. Irmãs, o líder tem que ter iniciativa. Não pode ficar esperando ordens, esperar acontecer. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. E para a gente sair da crise e transformar a crise em oportunidade, a gente tem que reinventar. A gente tem que fazer o que ninguém fez. Se tem algo positivo nessa pandemia e nessa crise, é que a gente ficou assim mais solto. As igrejas puderam fazer coisas que antes eram muito rigoroso. E cá entre nós, a gente fez coisas maravilhosas, reinventou estratégias, alcançou, mudou a maneira de trabalhar. Então, quando vier uma crise, tenha iniciativa. Ao invés de chorar o leite derramado, vai tratar da vaquinha para amanhã tirar mais leite. A líder precisa de iniciativa. O líder precisa tomar atitude. Senhor, o que queres que eu faça? E não ficar lamentando as derrotas. Essa menina aqui, quando ela viu a oportunidade, ela não cruzou o braço. Ela fez o que tinha que fazer. Eu vou parar por aqui. O tempo não espera, mas eu quero aqui, compartilhando essas virtudes dessa mulher virtuosa, chamar você mulher. Ei, acabou as férias, irmã, acabou as férias. Vamos aprender aqui com Ruth? Vamos. Eu quero que você fique de pé, por gentileza. Nós já vamos terminar, eu voltando aqui para a pastora Cássia, fazer as conclusões finais. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo, e nesse mês de agosto, o Espírito Santo vai renovar as nossas vidas através da história de Ruth. Amém, irmãs? O Espírito Santo vai mudar algumas coisas aqui. Não são as suas derrotas que vão determinar o seu futuro. Os seus fracassos não vão imobilizar os seus braços. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. O Senhor vai renovar a sua liderança. O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar unção. Deus vai abrir portas e vai fazer através do fruto do seu trabalho coisas extraordinárias. Amém, irmãs? Segure na mão dessa irmã que está aí do seu lado. Eu não sei se a questão da amizade falou mais com você. Eu não sei se é lidar com o passado. Eu não sei se é a autoestima, o cuidado pessoal, a obediência, a humildade ou a iniciativa. Mas eu gostaria que você pensasse em duas dessas aí agora, para eu orar por você. Eu vou repetir: cultivar amizades, lidar com o passado, autoestima, cuidado pessoal, uma vida de obediência a Deus, à igreja, à liderança, humildade e iniciativa. Escolha duas dessas 6 virtudes de Ruth
porque eu quero apresentar a sua vida agora diante do Senhor. As tragédias não têm a última palavra na sua vida. Quem tem a última palavra é o Senhor. Querido Deus, eu te louvo por estar diante desse exército de Ruths, mulheres obreiras, mulheres que estão, Senhor Deus, diante do seu chamado, e eu acredito algumas delas que passam por situações que elas não entendem. Pai amado, mulheres como Ruth e Noemi, que atravessam circunstâncias que elas não sabem por que estão passando, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem propósito em todas as coisas. E do jeito que o Senhor cuidou de Ruth, do jeito que o Senhor cuidou da velhice de Noemi, o Senhor vai cuidar dessa mulher, da família dela, do coração dela, da alma dela, da saúde dela, dos filhos dela. O Senhor vai cuidar de cada pessoa que está ouvindo essa ministração. Deus, esse tema, essa virtude que cada um elegeu, eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha agora cultivar, abrir os olhos, abrir oportunidades e dar um tempo novo de liderança para todos que ouvirem essa palavra, na autoridade da tua palavra e do nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém.